Muito bem, então nós vamos dar início a mais um ano no nosso curso, nosso terceiro ano. Como nós estamos avisando os irmãos ao longo dos últimos domingos, durante a semana também, esse ano, diferente dos outros 2 anos, não tem um único tema ao longo do ano. Nesse ano, nós teremos 3 temas: hermenêutica, teologia contemporânea e escatologia. Vamos começar por hermenêutica. Dentro de hermenêutica nós vamos ver 3 módulos com as suas respectivas aulas. O primeiro módulo são os aspectos introdutórios da matéria de hermenêutica. E a nossa primeira aula, o que é hermenêutica e quem precisa dela. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te bendizemos, te adoramos, e mais uma vez em oração, ó Pai, suplicamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco, nos guie em todas as coisas, que o Senhor nos capacite a conhecer mais o Senhor e poder estudar com mais precisão, ó Pai, a Tua palavra. Sabemos que sem o Senhor, qualquer ferramenta é em vão, Pai. Por isso, fica conosco, nos abençoe, que a Tua graça, o Teu agir nos capacite para toda boa obra. Essa é a oração e o desejo do nosso coração, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, a etimologia do termo, da onde vem, o que significa hermenêutica, né? Essa palavra pouco usual que nós usamos. Então, a palavra hermenêutica é derivada da palavra grega hermeneutik, que por sua vez é derivada do verbo hermeneu. No grego, quando a gente translitera o grego para o português e aparece esse H, ele tem som de R, tá bom? É uma forma, né, de expressar esse som quando a gente faz essa tradução. Então, a palavra hermenêutica deriva desse verbo, hermeneu, que significa explicar em palavras, expor e interpretar. Daí nós entendemos, nós usamos o termo hermenêutica para dizer que é a área da teologia que nós estudamos a interpretação bíblica. Um exemplo dessa palavra numa frase da Bíblia. 1 Coríntios 12, 10. Há outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, a palavra interpretação, aí no caso substantivo, hermeneia. Então tem a mesma raiz da palavra que nós estamos usando aqui, só para os irmãos verem um exemplo dela. Agora, qual é a definição de hermenêutica? Louis Berkhof, um grande teólogo reformado, ele define de uma forma simples. É a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. Resumindo, são ferramentas que nós vamos adquirir, estudar e nos aprofundar nelas para sermos capazes de entender melhor o texto e aplicá-lo à nossa vida, como também à vida dos nossos ouvintes. Bom? Então é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. Agora, sua necessidade, e aqui eu quero investir mais tempo na nossa aula. Quem é que precisa dela? Por que nós precisamos dela? Então nesse ponto eu quero destacar a importância da hermenêutica para a vida do cristão, que é aquele que precisa dela. Então, mas por que precisamos de ferramentas de interpretação bíblica? Você não aprende ferramentas de interpretação de um jornal para ler um jornal, né? Ferramentas de interpretação para uma revista, para ler a revista. Então, por que nós dedicamos tempo, investimos tempo para adquirir ferramentas para interpretar a Bíblia? Então, é isso que eu quero expor para vocês com essa pergunta. O que torna, né, essa interpretação, essas ferramentas necessárias? Veja o texto de Atos 8, 26 a 35. Abra comigo a palavra do Senhor. Eu não coloquei porque é um texto um pouco extenso, então vamos abrir a palavra do Senhor. Atos 8, 26 a 35.
Atos 8, 26 a 35, um texto conhecido, onde Filipe encontra com o etíope, o eunuco. Então diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul. No caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então pode-se destacar duas verdades importantes deste trecho. A primeira delas é que a mera leitura de uma página da Bíblia não implica necessariamente em compreensão daquilo que foi lido. O etíope claramente precisava da ajuda para interpretar aquilo que leu. Então, muitas vezes, lendo a palavra do Senhor em casa, nós nos deparamos com alguns trechos que nós, muitas vezes, nos sentimos perdidos. Acho que essa é a palavra que mais cabe aqui. Nós não sabemos para onde foi, de quem está falando, qual época nós estamos no texto, mas estamos perdidos com a linha de raciocínio do autor. Não era diferente com o etíope. Ele estava lendo o profeta Isaías e não sabia de quem o profeta estava se referindo. E ele pedindo a Filipe ajuda, Filipe foi logo ali explicar a ele. Um dos passos importantes para a interpretação, isso nós vamos ver, é a cuidadosa observação daquilo que foi lido. É você se atentar ao texto, lê-lo várias vezes. Todavia, muitos ficam confusos ao lerem a Bíblia, não entendendo o significado daquilo que foi lido ou interpretando-a erroneamente. O segundo ponto que eu destaco aqui desse trecho é que o trecho também nos ensina que uma orientação correta coopera para uma exata interpretação daquilo que foi lido. Ao pedir auxílio para entender o que estava lendo, o etíope reconheceu que sozinho não seria capaz de fazê-lo. Em outras palavras, nós precisamos de ajuda para entender a palavra de Deus. Ajuda, dois tipos de ajuda, e nós vamos falar dessas ajudas agora. Resumindo, não basta apenas ler, você precisa se capacitar para ler. Tá? Então, lembra disso, não basta você chegar, abrir a Bíblia e começar a ler qualquer coisa de qualquer lugar, né? Às vezes nós pegamos a Bíblia aqui e nós falamos, eu vou abrir aqui, e a gente quer ler e já quer aplicar aquilo à nossa vida, ao nosso dia a dia, e muitas vezes começamos errado já, não entendemos o que o texto fala, muitas vezes tiramos lições para a nossa vida que o texto nunca quis dizer, e assim entendemos a vontade de Deus de um jeito que Deus nunca quis que nós entendêssemos. Então, nós precisamos ser capacitados para ler a Bíblia de forma correta. Essa capacitação possui duas dimensões, destaco essas duas dimensões para vocês. A capacitação sobrenatural e a capacitação natural. Então, o sobrenatural é aquela capacitação, como o próprio termo já diz, que vem de Deus, é o agir do Espírito em nós, a obra de Deus na nossa vida, que nos capacita a ler as Escrituras e, a partir daí, a desenvolver essa capacitação natural. Então, a capacitação sobrenatural se refere ao nosso novo nascimento pela fé em Jesus, o qual habilita
capacita e direciona o crente para a capacitação natural, que por sua vez se refere aos estudos e às técnicas de interpretação. Então, se Deus não abrir o nosso entendimento, nós que somos pecadores, que possuímos essa inclinação pecadora, pecaminosa dentro de nós, se nós não formos alvo da ação sobrenatural do Espírito em nós, a Bíblia diz que nós estamos cegos em nosso entendimento, mortos em nosso pecado e alheios a uma vida com Deus, incapazes de compreender e de aceitar verdades espirituais por nós mesmos, pela nossa própria iniciativa. Então essa capacitação sobrenatural que vem quando nós nos convertemos, quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, quando o nosso coração é aberto para que a gente deposite a nossa fé em Jesus, é a partir daí que nós conseguimos desenvolver também a capacitação natural, para que, somado à capacitação sobrenatural, a gente adquira o correto entendimento do texto, bem como a capacidade de aplicá-lo à nossa vida e a vivê-lo. Veja o texto, 1 Coríntios 2, 12 a 16, também muito conhecido, mas que diz exatamente isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Já passo para a segunda parte do texto, mas observe que Paulo tinha ciência que aquilo que ele estava ensinando, transmitindo aos seus ouvintes, eram palavras que foram ensinadas a ele pelo Espírito, e elas só poderiam ser compreendidas com exatidão pelo mesmo Espírito, pela atuação do mesmo Espírito que atuou em Paulo na vida dos seus leitores, compreendendo então coisas espirituais com espirituais. Deu uma travadinha aí. Aí foi. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando aqui ele fala o homem natural, é o homem como ele veio ao mundo, sem Deus, morto em seu pecado, alheio às coisas de Deus. Esse homem natural, ele rejeita as coisas espirituais. Não é natural a ele crer nessas coisas. Muito pelo contrário, o natural da nossa vida sem Deus é rejeitar Deus, os seus valores e a sua glória. Nós vamos numa direção oposta a tudo isso. Então, para que a gente tenha o nosso entendimento aberto para as verdades espirituais, é necessária a atuação do Espírito Santo em nós. Interessante que a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia é a revelação de quem Deus é e dos seus propósitos. Então veja, Deus que é infinito está se revelando ao homem. A Bíblia contém a mente de Deus, é a revelação de Deus. E só é possível compreender a mente de Deus com a própria mente de Deus, que é o Espírito, que é um ser que não é apenas uma energia, não é apenas uma força, é um ser pessoal que habita em nós, que tem a mente de Deus, porque é o Deus trino, e Ele nos capacita a entender. Pedro vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. Paulo vai dizer aqui que nós temos a mente de Cristo, por causa do Espírito que habita em nós, conferindo então coisas espirituais com espirituais. Aquele que não tem o Espírito, há um limite para a sua compreensão, aplicação e vivência das Escrituras. Chega uma hora que não vai. Alguém que não crê em Deus pode ler e compreender até certo ponto o que está escrito,
mas não pode se aprofundar nisso. E há verdades que só são alcançadas à medida que se compreende e que se vive outras verdades, como uma escadaria, que nós precisamos subir degrau por degrau para chegar cada vez mais alto. Assim também as coisas do Espírito. Nós buscamos ser cheios do Espírito para conhecer mais de Deus. A Bíblia apresenta, resumidamente, 2 grandes e principais desafios para o intérprete. Porque é tão desafiador, por um lado, entender o que diz a palavra do Senhor. Ela é um livro divino e humano. Esses são os 2 principais e grandes desafios, que são divididos em outros subdesafios, mas esses são os principais. A Bíblia é ao mesmo tempo um livro divino e ao mesmo tempo um livro humano. Eu explico o que isso quer dizer. Então, o desafio vinculado ao seu aspecto divino está no fato de se propor a revelar ao homem um ser infinitamente superior a ele. Então, nós tratamos que a Bíblia é a revelação de Deus, da sua vontade, do seu propósito ao homem. Portanto, um ser infinito está se revelando a um ser que é limitado e finito. Então aí está o desafio da Bíblia ser um livro divino nesse sentido. Soma-se ao ponto que nós acabamos de dizer, o fato de que o homem é naturalmente, como nós também falamos, um ser que possui uma natureza pecaminosa, que implica em uma mente cega para verdades espirituais. Efésios 2, os primeiros versículos, vão relatar e mostrar como o ser humano está caído, alheio às coisas de Deus, morto, ele está sendo influenciado pelo espírito que há nesse mundo, uma referência à atuação demoníaca sobre os filhos da desobediência, dos quais nós fazíamos parte, as concupiscências desse mundo, ao próprio coração caído, a vaidade dos seus próprios pensamentos. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século, uma referência ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho na face de Cristo. Então é dessa forma que a palavra ilustra até a situação do homem sem Deus. Então esse é o desafio de ser um livro divino. O infinito se revelando ao finito, e o finito que também é pecador. Os desafios vinculados ao seu aspecto humano encontram-se nos seguintes fatos. Então, algumas especificações desse tipo de desafio. De que um ser infinitamente superior ao homem está revelando a si mesmo em linguagem humana. Então, aqui a gente tem outra face, daquele desafio. Então, nós somos homens tentando entender sobre um Deus, e homens escreveram sobre Deus usando uma linguagem limitada para descrever aquilo que é limitado. Tá? Então, nesse sentido. 2, a distância temporal. Guardem esse ponto 2, porque a gente vai desenvolver muito ele, não apenas hoje, mas ao longo das nossas aulas sobre hermenêutica. A distância temporal, cultural e contextual existente entre os leitores modernos, que somos nós, da Bíblia, e seus leitores, autores originais. Então, por exemplo, Paulo escreveu à igreja que está em Corinto. A igreja que está em Corinto são os leitores originais a quem Paulo escreveu. Nós que somos os leitores do século 21, existe uma distância daqui até lá atrás, a quem Paulo escreveu. Essa distância implica em história diferente, em cultura diferente, em contexto diferente, em língua diferente, costumes diferentes, formas de olhar para a vida diferente, mentalidade diferente, pressupostos diferentes, e por aí vai. Então essa distância que não diz apenas sobre tempo, mas também sobre tudo isso que eu citei, é um grande desafio a ser superado pelo intérprete, que somos nós, quando lemos a palavra.
Tá? É aí que reside um dos principais desafios para nós. 3. Nós mesmos e nossos potenciais ruídos. Então nós temos coisas em nós que prejudicam o nosso entendimento da palavra, além do pecado que a gente já citou. Então nós temos a nossa história, pressupostos, experiências, valores, convicções. Cada um tem uma história diferente, cada um foi criado de forma diferente, cada um tem pressupostos que são valores enraizados no nosso coração, são convicções que nós temos, que qualquer coisa que a gente venha fazer, nós levamos isso conosco. Então, quando a gente vai ler uma revista, por exemplo, você lê ela a partir de valores que você possui. É impossível nós chegarmos para avaliar, entender alguma coisa de forma totalmente imparcial. Isso é impossível. Sempre que nós chegamos para ler, criticar, entender, interpretar alguma coisa, nós vamos até isso, até o objeto de estudo, com pressupostos, com alguns entendimentos que nós já temos, e que até a partir desses entendimentos nós estamos construindo edifícios maiores, nós estamos construindo um pensamento maior e mais complexo. Então ninguém é neutro, ninguém é imparcial, ninguém chega para a Bíblia de forma totalmente imparcial. Não, nós chegamos com algumas convicções, com valores, com a nossa história, e isso pode, e na maioria das vezes acontece, de prejudicar o seu entendimento, porque você acha que ele está dizendo uma coisa, porque vou explicar, uma palavra, uma língua, carrega a cultura de um povo. Consegue entender isso? A língua é a expressão da cultura de um povo, de uma nação e de uma tribo. Então, vinculado à língua de um povo, está toda a sua cultura. Então, uma palavra, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. A palavra chifre, para o povo hebreu, o hebraico é uma língua muito palpável, física, e vocês vão entender porque eu digo isso. Para o povo hebreu, chifre é sinônimo de força, poder, exultação. Então, quando está escrito lá nos Salmos, o Senhor é a nossa força, literalmente está escrito, o Senhor é o nosso chifre. O intérprete que traduziu para o português fez muito bem ao escrever força, porque o autor está querendo dizer isso, força, poder. Mas veja, na língua hebraica, a palavra chifre, o campo semântico dessa palavra envolve tudo isso, poder, força, valor. Para nós, a palavra chifre é até um sentido ruim, né? Envolve muita coisa ruim. Então veja a distância da língua do povo hebreu para nós. Então a gente pode olhar essa palavra chifre e pensar um monte de coisa que passa muito longe do que o autor quis dizer. Por quê? Por causa da distância, da cultura, de outros tempos. Percebe? Então, tudo isso são ruídos que prejudicam a nossa interpretação do texto. A Bíblia é um livro fundamentalmente bastante simples e claro de ser entendido. Não é um livro complexo. Ele se torna complexo por causa de tudo isso que eu disse, mas ele é um livro, pelo menos para os seus leitores originais, fácil de ser lido e fácil de ser compreendido. Não é uma literatura complexa nas línguas que foram utilizadas para escrever. Não é um livro complexo. Fundamentalmente é um livro simples e fácil de ser entendido. Então talvez você possa até estranhar e discordar da afirmação acima. Em parte você está correto de fazê-lo, por causa daqueles desafios que nós apresentamos. Mas de onde procede então a dificuldade que temos de interpretar a Bíblia? Então, enfatizando aqui mais uma vez, ao estudar um texto, você precisa entender suas palavras, seu contexto imediato, seu propósito dentro do livro, né? Então, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu citei, as suas palavras. Então, você vai para um texto, você precisa se atentar àquilo que você está lendo. Leia várias vezes o texto. É aconselhável você usar 2 traduções diferentes.
Revista Atualizada, por exemplo, ao lado da NVI, a Nova Versão Internacional. Você lê o texto várias vezes, você lê o texto numa outra tradução, porque você vai ver palavras usadas de forma sinônima, e isso pode trazer luz ao seu entendimento sobre o texto. Então, o primeiro passo é ler várias vezes o texto, prestar atenção nas palavras. Quando você faz isso, você vai perceber palavras se repetindo, palavras que são usadas em paralelo com outras palavras. Você começa a ver o texto de forma diferente, simplesmente pelo fato de ler várias vezes o mesmo texto. Nesse sentido, é de um proveito muito maior para nós permanecermos numa leitura pequena do que fazermos extensas leituras da Bíblia. Nada contra com quem quer ler a Bíblia em um ano, tem o seu valor com certeza. Porém, se você se vê muito corrido e precisa escolher ler a Bíblia em um ano ou ler pequenos trechos ao longo do dia, opte por ler pequenos trechos ao longo do dia para lê-los mais. Percebe? Você vai ter um proveito muito maior na sua leitura, se você se dedicar a pequenos trechos, justamente por a facilidade que você tem de ler mais vezes. Seu contexto imediato, aquilo que vem antes do que você leu e aquilo que vem depois, especialmente quando a gente está falando de uma narrativa, de uma epístola. Aquele trecho que você escolheu para ler, ele está inserido dentro de um pensamento maior. Então você tem que ler um pouco que vem antes, um pouco que vem depois. Próxima coisa, seu propósito dentro de um livro. Aquele trecho, ele faz parte de uma obra, de um livro. E esse livro, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, que a gente está citando aqui, os trechos, qualquer trecho que você pegar, ela faz parte da carta como um todo. E aquela carta tem um propósito por detrás dela. Por que Paulo escreveu essa carta para a igreja? O que estava acontecendo? Qual o seu propósito? O que ele queria alcançar? Então aquele trecho faz parte de um pensamento maior, que é no caso do exemplo, a epístola inteira. Então você precisa levar isso em consideração. O seu gênero literário, nós temos vários gêneros literários na palavra de Deus: narrativa, epístola, profecia, poesia, linguagem escatológica vinculada à profecia. Então você precisa entender onde você está no que se refere ao gênero literário, porque existem características específicas de cada gênero literário que você precisa se atentar. Seu contexto histórico e cultural, então você precisa entender quem eram os seus leitores originais, para quem o autor estava escrevendo, e estar sensível, às vezes, com questões da época. Não é todo texto que vai fazer diferença você entender questões históricas e culturais, mas muitos textos faz toda a diferença você ter essa informação. Tá? Tudo isso, o que pode te ajudar a ter uma noção básica dessas coisas, é uma boa Bíblia de estudo. Se você pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver que antes de começar algum livro, você tem lá quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, quem eram os seus leitores. São informações que vão trazer um entendimento muito melhor da sua leitura. Então tem uma boa Bíblia de estudo, isso é indispensável para nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Uma ferramenta simples, acessível. Nós temos várias Bíblias de estudo boa, nós temos a Bíblia de Genebra, que é a Bíblia da Igreja Presbiteriana do Brasil, excelente Bíblia de estudo, e te ajuda muito a compreender aquilo que você está lendo. A sua relação com o restante das Escrituras, apesar de serem 66 livros, nós estamos dizendo de uma mente só, que revelou esse conteúdo. Então Deus é o autor principal de 66 livros, apesar de serem homens diferentes que ele usou para escrevê-los, é a mesma mente. Então ele tem uma relação com todos os outros. Isso é harmonia bíblica. Isso é muito bonito de se observar. Então veja, são vários exemplos de caminhos que a gente tem que percorrer ao entender um texto. Nós vamos nos aprofundar em cada um deles ao longo do nosso curso. Estou só citando para os irmãos terem uma dimensão introdutória daquilo que a gente vai tratar e estudar sobre hermenêutica ao longo desse tema.
Depois que você fizer esses passos, você então e só então será capaz de extrair o princípio do texto a fim de aplicá-lo à sua realidade. Se você chegar para um texto e tentar tirar algo que você tem que fazer diretamente, muitas vezes você vai cometer erros, você vai chegar a conclusões que fogem da intenção do autor do texto. Então nós devemos entender o que o autor está dizendo para aqueles que ele estava escrevendo, para que então a gente seja capaz, usando todo esse processo, de extrair o princípio, o sentido de um texto, e então aplicá-lo à nossa vida hoje do século 21. É assim, é esse processo que nós seguimos, para que a gente possa apresentar a palavra de Deus a alguém de uma forma relevante, mais fiel possível. Resumindo, são poucas as passagens realmente complexas da Bíblia. O restante da dificuldade de sua interpretação está, na maior parte, vinculado a essa distância que existe entre o receptor original do texto para conosco do século 21. Então, um dos maiores desafios a ser superado na interpretação bíblica é justamente essa distância nossa para com os leitores originais. Essa distância compreende tudo aquilo que eu citei: história, cultura, geografia também, a própria linguagem, palavras que refletem a cultura daquele povo. Então esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Uma objeção, só para tentar criar uma dialética aqui. Mas está escrito em 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O texto diz que não precisamos que ninguém nos ensine e que nem precisamos estudar, pois temos a unção da parte de Deus, o Espírito Santo. Alguém poderia apresentar essa objeção a tudo isso que nós falamos. Por que gastar tempo com todas essas coisas? Eu sempre li a Bíblia, entendi, cresci, nunca vi a necessidade de alguém ficar explicando tudo isso. Eu nem preciso estudar tanto, eu leio, Deus fala comigo e ponto final. Esse texto fala isso, que nós temos a unção, ninguém tem necessidade que alguém nos diga alguma coisa, porque essa unção, e a unção aqui é o Espírito Santo de fato, nos ensina e ponto final. Então, por incrível que pareça, existem segmentos religiosos que usam textos como esse para justificar que você não precisa estudar, e que na verdade estudar é sinônimo de falta de espiritualidade, porque você não está sendo sensível ao agir do Espírito na sua vida. Acredite, existe isso. Então, como nós respondemos, como você responderia a alguém que viesse te questionar usando um texto da Bíblia, por exemplo, 1 João 2,27, com esses argumentos? É uma objeção possível de ser levantada. Então vamos lá. No contexto do texto de João, está alertando, então, lembra, a primeira ferramenta, a gente já usa aqui na objeção para os irmãos entenderem. O contexto onde 1 João 2,27 está inserido, se você ler um pouquinho o que vem antes, você vai perceber que João está falando da realidade dos falsos mestres, da realidade que existem irmãos que estavam no nosso meio e saíram do nosso meio para que ficasse evidente que eles não eram dos nossos. E seguindo essa linha de raciocínio, você vai perceber que João está encorajando aqueles irmãos a saberem que eles têm o Espírito Santo, nesse sentido, usando aqui a palavra unção, e que essa unção capacitaria esses irmãos a compreenderem, a distinguirem a verdade da mentira, os falsos mestres dos mestres genuínos, daqueles que realmente pregam a palavra de Deus. Eles não precisariam dar crédito a tudo aquilo que eles estavam ouvindo, mas eles mesmos tinham essa capacitação sobrenatural dentro deles, que iria guiá-los a toda a verdade, como Jesus mesmo disse no Evangelho de João.
Diante disto, João pretende dizer que o Espírito de Deus que há dentro do cristão serve como seu guia, concedendo a esse discernimento e sabedoria para distinguir corretamente entre o bom e o mau caminho, entre falsos mestres e mestres genuínos. Todavia, apesar da capacitação sobrenatural e essencial do Espírito de Deus, nós vimos isso, primeira capacitação sobrenatural que nos guia à capacitação natural, para a compreensão das verdades espirituais, a palavra ainda afirma a necessidade, mas também o dever do cristão de meditar, estudar e examinar as Sagradas Escrituras, sempre guiado pelo Espírito Santo. Uma verdade não anula a outra. Na mente das pessoas que fazem esse tipo de objeção, parece que as duas verdades não se encaixam. Por que eu vou estudar se eu tenho o Espírito Santo para me guiar? Mas na mente de Deus, as duas verdades caminham juntas, porque Ele mesmo as disse, que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, mas que a gente deveria meditar dia e noite na sua palavra, estudá-la, examiná-la, meditar sobre ela. A palavra destaca a nobre atitude, aqui já citando um exemplo, dessa relação, dos bereanos, de não darem crédito a tudo que ouviam, sem antes examinar pessoalmente as Escrituras. Veja o texto de Atos que diz isso, Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres. Por que eram mais nobres que os de Tessalônica? Pois receberam a palavra com toda avidez, com todo interesse, com toda empolgação. De que forma? O que ele quer dizer por recebeu com todo interesse? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não aceitavam qualquer coisa, eles estudavam todo dia as Escrituras, para ver se aquilo que eles estavam ensinando a eles, de fato era aquilo que estava escrito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, por que a atitude deles era nobre? Porque era elogiada por Deus através do seu servo Lucas? Porque eles estudavam incessantemente, diariamente, as Escrituras. Se nós não deveríamos estudar, porque isso é sinal de falta de fé, porque eles são elogiados por fazê-lo. Percebe? Além disso, Jesus estabeleceu vários ofícios para a sua igreja, relacionados ao ensino da palavra para o seu povo. Veja o texto, Efésios 4, do 11 ao 14. Ele mesmo, que Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Veja só, o texto de João diz que o Espírito nos ajuda, interpretando contextualmente, para que a gente não seja levado ao ensino dos falsos mestres e dos falsos irmãos. Em paralelo com o texto aqui, usando a harmonia bíblica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, de Paulo dizendo que as pessoas e os ofícios que Deus estabeleceu para a sua igreja, como por exemplo de pastor e mestre, é usado para levar as pessoas a se afastarem do erro. Ora, o que nos leva a afastar do erro? O Espírito ou as pessoas que nos ensinam? As duas coisas. Elas não se anulam, elas se completam. Isso é um exemplo de você usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Elas se completam, se juntam. Jesus estabeleceu ofícios para ensinar as pessoas, para que elas sejam edificadas, fortalecidas, se pareçam mais com Jesus e saibam por si mesmas distinguir entre o certo e o errado, não sejam mais levados de um lado para o outro por qualquer coisa que as pessoas escutam. Pelo contrário, elas mesmas serão aperfeiçoadas e capacitadas por homens que Jesus levantou e capacitou para serem os seus guias.
É isso que diz, de forma resumida, essa passagem. Uma verdade, então, não anula a outra. Ainda nós temos outro texto, Jesus comissionando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus disse isso, ensinem as pessoas. Tudo que eu disse a vocês. Ora, é o Espírito que nos ensina ou é os discípulos de Jesus que têm que ensinar? As duas coisas são realidade. O Espírito guiaria eles a toda a verdade e Jesus comissionou seus discípulos para ensinar às pessoas todas as coisas que ele mesmo havia ensinado. 2 Timóteo 2,2, Paulo falando a um jovem pastor: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você tem que fazer um discípulo que seja capacitado a fazer outro discípulo. Esse é o nosso objetivo. Criar discípulos que sejam capazes de criar outros discípulos. É isso que Paulo está falando. Então você quer ter sucesso na vida? Isso se cumpre principalmente com os nossos filhos, tá? Também com a igreja, obviamente com as pessoas, mas a começar dentro da nossa casa. Nós criamos discípulos para que eles sejam capazes de criar outros, e assim multiplicamos o conhecimento de Deus. 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Timóteo, estude até que eu chegue. É isso que Paulo está falando, iluminado pelo Espírito de Deus. Então a ideia de estudar, se dedicar à palavra e de ensinar outras pessoas, tudo isso é legítimo. E também é legítimo que Deus, o seu Espírito, nos guia, nos capacita e nos traz compreensão de todas as coisas e usa tudo isso para que a gente seja mais maduro e se pareça mais com Jesus. A síntese do conteúdo, último slide para nós encerrarmos. O que a gente vai ver ao longo desse tema de hermenêutica, de forma resumida e condensada aqui? Então nós vamos ver um pouco mais, um panorama histórico breve da hermenêutica. Então, um dia eu no seminário, fiz uma pergunta, uma série de perguntas para o reverendo Hernandes, na expectativa de que ele me respondesse. E ele me respondeu por e-mail, né? Fiquei super feliz na época, e uma das perguntas que eu fiz para ele, eu acho que a última, perguntei assim: pastor, qual 3 breves conselhos que você daria a alguém que está preparando para se tornar pastor? Ele me falou assim, não esqueci mais, saiba bastante a palavra de Deus, porque ela é sua ferramenta, né, de trabalho. Não foi exatamente isso que ele disse, mas é nesse sentido. Saiba bem a língua portuguesa, porque é o meio pelo qual você vai comunicar a palavra de Deus. E saiba bem sobre a história, para que você não cometa os mesmos erros do passado. Então a história é importante nós sabermos, e usando essa frase do pastor Hernandes, para que a gente saiba como nós chegamos até aqui, o que deu certo, o que não deu, o que passou longe das Escrituras, o que serviu para criar base para nós, acerca de entendimento, de estudo e do desenvolvimento da própria hermenêutica, para que a gente chegasse hoje com uma facilidade muito maior, já com muitas ferramentas, para que a gente tivesse já vários passos à frente do que estavam os nossos irmãos do passado. Então isso é muito importante a gente entender, o panorama histórico da hermenêutica. A Bíblia como objeto de estudo da hermenêutica, então a Bíblia é aquilo que nós vamos interpretar, nós estamos aprendendo hermenêutica para interpretar a Bíblia. O que exatamente é a Bíblia? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, como se fosse condensar bibliologia em uma aula, principalmente destacando os aspectos dela que se referem à hermenêutica. O significado do texto, nós buscamos, quando nós lemos a Bíblia, o sentido, o significado do texto, como alcançá-lo, a importância de buscar o significado, né? O que significa o significado, tá? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. As palavras e o seu contexto. Então lembra que eu disse que um dos passos é você ler e entender o que você leu dentro de um contexto? Uma aula só nós vamos falar sobre isso. Nós vamos aprofundar em cada uma daquelas áreas. A Bíblia interpretando a própria Bíblia, a harmonia bíblica, como um texto de Êxodos pode me ajudar a entender um texto de Timóteo, e por aí vai, tá bom? Uma aula só falando disso também.
o uso figurado das palavras. Há palavras na Bíblia que são usadas em um sentido figurado. Quais são os sentidos figurados? As figuras de linguagem, né? E isso faz muita diferença, nós identificarmos as figuras de linguagem quando nós estamos lendo a palavra está cheia delas. Os gêneros literários, profecia, narrativa, poesia, as características de cada um, nós vamos falar uma aula sobre isso. Como você pode identificar a contextualização, a importância de nós fazermos isso, a questão histórica, cultural que envolve um povo. E nós vamos falar também sobre a teologia do pacto. A teologia do pacto vai ser um módulo dentro da hermenêutica, vão ser 3 aulas, se não me falha a memória, falando sobre a teologia do pacto. É um sistema hermenêutico, uma forma de olhar para as Escrituras, que diz respeito à fé reformada. Então, o que é a teologia do pacto? Muitos nunca ouviram falar sobre isso. É uma forma de se olhar para a história da revelação e que faz toda a diferença como nós a entendemos, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre a teologia do pacto. De forma resumida, nós vamos ver isso, né, algumas frases aí, mais de uma aula, mas nós vamos ter ao todo 12 aulas sobre hermenêutica dentro de 3 módulos.